Boa noite, família. Boa noite, povo de Deus. Gostaria de deixar uma palavra para que possamos rezar com essa palavra, meditarmos e que ela fique no meu, no seu coração, no nosso coração, para que possamos rezar com ela, meditá-la e edificá-la na nossa vida. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 15, diz assim: O amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Vamos repetir para ficar guardado, fixado no nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 15. O amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, eu fiz uma pequena pesquisa no Google para entender sobre o batimento do nosso coração. Quantas vezes nosso coração bate por dia? E aí, então, eu vendo lá no início do Google, cerca de 100 mil vezes o nosso coração bate por dia. Entre 60 e 100 batimentos por minuto. Por que eu fiz essa pesquisa? Porque todas as vezes, se você colocar a mão no seu coração, você vai sentir o pulsar do coração. E é nesse pulsar que nós vamos entender o quanto Deus nos ama. Cada pulsar do nosso coração significa um eu te amo de Deus. Já pensou nisso? Então, faça essa experiência, coloque a mão no seu coração, sinta os batimentos. A partir do momento que o nosso coração bate, bombeando sangue para todo o nosso corpo, é o que corresponde ao eu te amo de Deus para com cada um de nós. Então, quando esse coração para de bater, evidentemente, chega a nossa Páscoa definitiva. Mas o ponto principal que eu gostaria de deixar a mensagem é justamente isso. Será que eu entendo e medito no amor que Deus tem por cada um de nós? Veja, o amor de Cristo nos constrange a tal ponto que, mesmo que eu não creia, mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não acredite em Deus, Ele nos ama a cada pulsar do nosso coração. Porque a partir do momento que eu entendo, que eu aceito, que eu acredito, que o amor de Deus, se refletindo ali no sofrimento de Cristo, que se entregou por cada um de nós, a partir desse momento, eu já não vivo mais para mim, mas eu vivo por Cristo. Porque a nossa vida, ela não se restringe aqui na terra. Nós não vamos ficar para sempre na terra, nós temos um tempo determinado. E quando é chegado o dia e a hora da nossa Páscoa definitiva, nós vamos nos apresentar diante de Cristo. Sendo que você acredite ou não, nós vamos nos apresentar diante de Cristo. E ali, levando conosco as nossas atitudes, as nossas opções, aquilo que construímos em toda a nossa vida, aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. E ali será determinado a justiça divina na nossa vida.
Daí, meus irmãos, é preciso entender que o quanto eu vivo por Cristo aqui na terra, isso vai clareando ainda mais o meu coração, a minha vida, e a ponto que eu possa enxergar a presença de Deus na minha vida, a presença do Senhor na minha vida, e as pessoas também vão enxergar isso em mim. Márcio, eu preciso voltar para Deus. O que eu preciso fazer? Volte para a igreja, volte para o seu grupo de oração, volte para o seu movimento, qual você participava, deixou de participar. Procure o sacerdote, se confesse, volte a comungar. Amados irmãos, voltar à igreja de Cristo é o primeiro passo que nós podemos dar, retornando novamente à casa do Pai. Por isso, amados, é muito importante que despertemos essa vontade dentro de nós, no nosso coração, a ponto de pensar sempre: o Senhor me ama e Ele me quer de volta. Faça aí esse teste, Coloque a mão no seu coração, sinta pulsar o batimento do seu coração. É Deus dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus abençoe, que temos uma santa abençoada noite. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.